dia! Já tomou o seu café? No Curta Palavra de hoje eu quero convidar você a pensar nisso. O falso evangelho deixa as pessoas orgulhosas daquilo que elas fazem. Já o evangelho verdadeiro as deixam orgulhosas daquilo que Jesus fez. Estamos aqui para iniciarmos mais um ciclo do nosso Curta Palavra. Conforme nós já informamos, o Curta Palavra agora é de terça a sexta-feira. Nós não teremos mais Curta Palavra às segundas-feiras. Mas eu quero aproveitar, falando em segunda-feira, na próxima segunda-feira nós iniciaremos um novo ciclo de estudos do nosso Ebons, estudo bíblico online, das segundas-feiras, que acontece todas as segundas às 16 horas e 12 minutos, 4 horas e 12 da tarde. Então você é meu convidado, a minha convidada, nós vamos estudar o livro do profeta Jonas. Então, nós iniciaremos o ciclo, vamos estudar juntos, ou melhor, nós vamos ler, que o Curta Palavra, o objetivo é uma leitura de textos, nós leremos a partir de hoje a carta de Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos não é a carta mais antiga escrita pelo apóstolo que chegou até nós. No entanto, dada a sua importância na história da igreja, no ajuste canônico, na seleção dos textos no cânon, essa carta aparece como a primeira carta do apóstolo Paulo. Então, nós temos no Novo Testamento Mateus, Marcos, Lucas, João, os 4 evangelhos, em seguida o livro dos Atos, e a primeira carta é a carta aos Romanos, escrita por Paulo. Essa carta foi escrita provavelmente em 55 ou 56 depois de Cristo. Só lembrando a vocês, nós já lemos aqui a carta de Paulo aos Tessalonicenses e ela provavelmente foi escrita em 51 depois de Cristo. Então a carta aos Romanos, apesar de ocupar o primeiro lugar na ordem canônica, ela não é a carta mais antiga que chegou até nós, escrita por Paulo. Provavelmente Paulo escreveu essa carta quando ele esteve na cidade de Corinto, uma das cidades que ele mais teve contato. E ele então escreve na primavera de 55 ou 56 essa carta. E é interessante que uma das motivações do apóstolo para escrever essa carta é o desejo de reunir recursos para levar para a igreja de Jerusalém. E essa carta ela se transformou na linguagem de John Stott, que foi um grande teólogo anglicano, um manifesto cristão. Paulo escreve essa carta visando ter um contato com uma igreja que ele não fundou. Paulo ainda não tinha visitado a cidade de Roma, ele não tinha ido ainda a Roma quando ele escreve essa carta aos Romanos. Então são detalhes muito importantes desse texto que nós aqui durante essa leitura que nós faremos, nós passaremos alguns dias lendo essa carta juntos aqui, se Deus quiser. Essa carta ela foi muito impactante na vida de personagens importantes da fé cristã. A gente poderia destacar, por exemplo, Agostinho, conhecido como Santo Agostinho. Ele teve um dos seus encontros radicais de transfiguração e de renovação a partir da leitura da carta aos Romanos. E isso ali nos idos do século IV depois de Cristo. Dando um salto para o século XVI, Martinho Lutero, que foi um monge agostiniano, Martinho Lutero também foi muito impactado por essa carta, a carta aos Romanos. Então, o que é que eu posso destacar? Apenas esses dois, pelo tempo que nós temos aqui, essas duas personagens importantes da tradição cristã, mas o nosso desejo é que, da mesma forma como eles foram impactados, homens e mulheres durante a história da igreja, foram impactados pela leitura da carta aos Romanos, que nós também possamos, nesse novo tempo, no século XXI, da mesma forma, sermos impactados a partir da leitura da carta aos Romanos. Então eu convido você para mais essa aventura de leitura. Com o coração aberto, com os ouvidos atentos,
vamos ler juntos a carta de Paulo aos Romanos. Vamos lá? Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele, recebemos a graça e a autoridade como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira.
Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. Como eu disse, Paulo não foi o fundador da igreja em Roma. Naquela igreja já existiam ali irmãos que vieram do judaísmo, que abraçaram a fé em Cristo, que moravam em Roma, mas não apenas judeus convertidos. Nós encontramos naquela comunidade romanos, isto é, gentios, e não apenas romanos, mas gentios de outras nacionalidades. E Paulo coloca como um dos seus desejos de estar perto daqueles irmãos naquela comunidade de fé em Roma, o seu desejo de comunicar a eles o magnífico plano, o magnífico projeto de Deus, da redenção de todos os homens e mulheres, não importa a nacionalidade, não importa de onde eles vieram, o desejo de Deus de redimir a todos. E Paulo tinha esse desejo, então, de estar perto deles para comunicar isso, o magnífico projeto de Deus. O desejo de Deus de resgatar todos que confiam nele. Você pode encontrar isso entre os versículos 16 e 17. Mas Paulo também faz um convite àqueles irmãos. Eu acredito que isso serve como lição para a gente também hoje, manter os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos para aquilo que Deus faz. Perceber o que Deus está fazendo. Por fim, eu aprendo também nesse capítulo, no primeiro capítulo que nós lemos, que quando nós recusamos o conhecimento de Deus, a tendência é cairmos num vazio. A tendência é que as nossas escolhas sejam as piores possíveis. Uma vida sem o conhecimento de Deus é uma vida sem sentido. Eu quero convidar você então a escrever aqui nos comentários os textos que falaram mais ao seu coração e quais as suas expectativas em relação à leitura dessa carta, a carta aos Romanos. A música que eu quero dedicar para vocês nessa manhã é uma música interpretada pela Raquel Novaes, cujo título é Eu Não Me Envergonho. O apóstolo Paulo deixou isso muito evidente em seu texto. Ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, que você possa estar sempre aberto às coisas que o Evangelho, essa boa notícia, pode fazer na sua vida. Que seja uma semana de boas notícias, que a bênção do Eterno esteja sobre você.
Mantenha os seus olhos abertos e os seus ouvidos atentos para o que Deus está fazendo. Bom dia, Deus te abençoe. Feliz terça-feira.